Joguinho do potreiro. No potreiro botava 2 pedras ali cada lado e dali porrada. Sempre tem uns 10 a 20 crianças. Era família grande, né? Tudo parente. Ia o terço às 3 horas da tarde, domingo. Terminava o terço, nós se mandava para atrás da bola. Bola e fruta silvestre. Fruta doméstica também. Tinha paranol, tinha o paranol uva boa, dizia, vamos lá comer uva. Outro, vamos lá comer pera. A minha história começou cedo, com 7 anos, né? Quando eu resolvi jogar futebol e fazer parte da escolinha do Internacional de Porto Alegre. Aí com 13 anos eu fui fazer um teste no Grêmio e passei no pré-mirim, antigo pré-mirim, e depois fui infanto. Então eu tinha mais tendência para correr, né? Gostava de jogar futebol também, gosto ainda, né? E fiz o atletismo, né? Fui 2 vezes, corri 2 vezes o Gerva, né? As 2 vezes fiquei em segundo lugar no 100 metros. E fiz salto de distância, né? E tomei gosto pela coisa, né? Uma coisa que já nasceu comigo, né? As escolinhas em Araranguá, né? Na verdade eu comecei com, que tem até hoje, existe a escolinha do Zé Edio, que hoje é ali no Murialdo, né? Depois passei pelas escolinhas do Paulo Roberto também, ex-atleta profissional. E cheguei a jogar no Araranguá em 88, na 2ª divisão, com Pelezinho, era o treinador na época também. E depois eu fui para o Criciúma, né, onde fiquei 89, 90, 91, 92 e 93 até no Criciúma. Eu jogava com o time da prefeitura, a gente tinha um time da prefeitura, o tempo do Manuel Mota. E a gente foi para a final. E nesse sábado à tarde estava o Facido Zequinha, que Deus o tenha, né? Pessoa, grande amigo, se foi. E ele estava lá com quem vai correr corrida rústica, quem quer correr uma corrida rústica amanhã. Daí eu estava lá, já tinha jogado futebol, tá, me escreve aí, como é que é essa corrida? Não, tu larga lá do Morro dos Conventos e chega aqui no Salva-Vida, aqui no Arroio. Eu, tá, me escreve. Aí ele me escreveu e eu, domingo de manhã, fui lá e a gente começou, a gente veio, largou lá, a gente veio embora. E eu já fui na primeira corrida, eu fui 2º lugar geral, perdendo, né? A gente nunca tinha corrido, você não tinha coordenação. Fiquei em 2º lugar no geral. A gente já vivia como garoto, né? Quando garoto, aliás, como adolescente, que era na época aqui no bairro, na Coloninha, jogando muito futebol, né? Tinha um antigo campo do Grêmio Fronteira, hoje é um belo clube, Grêmio Fronteira Clube, né? Nós tínhamos um antigo, nós chamávamos de o campo do Grêmio. Na verdade, popularmente, para a gurizada, era o campo do Grêmio. Era de propriedade do Grêmio Fronteira Clube. O campo a gente usava, porque ele era pouco usado, a gente usava para treinar todo dia. A gurizada ali jogava muito futebol, ali no bairro, enfim. Criamos até um time na época chamado Brasil Mirim, em função de todo esse treinamento, enfim. E a partir daí, sempre o guri, ou ele quer ser jogador de futebol profissional, ele tem um sonho, mas quando não dá, ele vai para uma outra área, né? E na verdade, aí eu tinha muita paixão pela comunicação e acabei entrando no rádio através do esporte, através do futebol, porque foi a narração esportiva que me trouxe para o rádio. Surfar em 1974, faz tempo pra caramba. E a primeira vez que eu vi o surf foi em Imbituba. Estava no início do surf, né? Lá estava aquele Ricardo Bocão, estava o Rico de Souza, esse pessoal estava surfando ali. E foi onde eu tive contato a primeira vez. Daí saí em 73, por aí. Aí em 74 foi onde eu comprei a primeira prancha, lá em Imbituba, e trouxe para cá. Daí foi todo um processo de aprendizado, lento, porque é uma coisa que a gente achava que aqui no sul não dava, essas ondas não eram propícias, entendeste? Para o surf. Em função de ser uns cocos, umas ondas mais fechadeiras. E aí começou o processo todinho, e daí a gente foi colocando outros amigos também junto, e foi o início do surf aqui no sul todinho. 4 anos depois eu comecei a fazer prancha, e até hoje estou na função. Essa minha infância, assim, sabe, de brincar muito, de correr muito, eu não tinha quase brinquedo, né? Aliás, eu não tinha nada, assim, não tinha boneca, não tinha nada disso. Então acho que veio da infância, assim, né, de ser tão moleca.
E a gente vai pro colégio. Daí no colégio, tocava indo para educação física. E daí os professores vão vendo. Daí eu acho que eu era rápida, acho não, né? Eu era rápida. E lá eu comecei assim, acaba indo, jogando uma corrida com um, jogando uma corrida com outro. E nisso daí tem competições na escola. Aí tu vai assim aparecendo, né? Vai ganhando um menino, ganha de outro. Até que o Celso, que é um grande cara, assim, né? Que o atletismo de Araranguá, até hoje, assim, eu acho que foi através dele, assim, né? Que surgiu, e até hoje, assim, a história que tem, eu acredito que seja por causa dele. Aí a gente acabou, ele buscava, né? Foi buscando nas escolas, nos lugares, né? Onde ele via, e encaminhou a gente, assim. Com 7 anos de idade, né? Com 7 anos de idade já começava a fazer minhas primeiras embaixadinhas, fiz 10 mil balãozinho, antigamente chamava de balãozinho, né? O trato com a bola no pé. Dali em diante, né? Eu comecei e hoje estou com todos esses recordes aí. Sou aqui mesmo da nossa cidade e do nosso estado de Santa Catarina. Como é que largado do futebol praticamente? Isso lá eu era contador da Sanrig, Mari Silva. E aí eu já estava com 21 anos. Praticamente tinha abandonado, não queria mais saber de futebol profissional, né? Eu jogava só amador, então aí o Dr. Munir Baixa, mais o Dr. Enio Rosa, me indicaram para o Guarani, e eu fui na festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, fui a Bagé treinar, aproveitei aquele feriadão que o Ari me deu. Aí cheguei lá, arrebentei nos treinos e tal, e vim embora. Aí esse cara louco me contratar e tal. Recém tinha casado, fazia 3 meses de casado. E eu disse, vou eu, a mulher e o baú junto, né? Não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás, e fomos para o Bagé. O objetivo maior era estudar, eu e ela. E foi o que aconteceu, ela estudou, eu estudei. Ela terminou aqui em Criciúma, a faculdade eu terminei em Florianópolis, na UDESC, quando eu jogava no Avaí já. Do Guarani eu fui pro Grêmio, do Grêmio pro Avaí. Ali me formei, fiquei no Avaí um tempão. Depois fui pro Joinville, fui bicampeão estadual. Voltei para Rio Grande, fui para Rio Grande, em São Paulo. Joguei um ano mais ou menos lá. Depois fui pro Esportivo, fui campeão do interior, vice-campeão gaúcho, vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho. Depois o João Paulo quebrou a perna em Joinville. Eu tive que voltar e fizemos um bom contrato. A toda foi lá dentro da barranca. Até o meu apelido Tainha começou lá na barranca. Por quê? Porque eu jogava futebol e jogava de goleiro. Então o meu falecido tio Mi, e naquela época, né, o assunto era muita tainha, né, entrava naquele rio ali, tainha, botos, né, e tinha muitas famílias ali que viviam da pesca da tainha. Então eu jogava de goleiro, o falecido tio Mi, teve momentos que ele falava assim, o Nilson tá pulando igual a tainha. E lá na barranca ficou Tainha, o apelido. O voo começou quando eu era menino, o pai era muito amigo do seu falecido Nelinho. A gente voava época da Áurea, que a gasolina era barata, né? E em 93, cara, quando eu tinha loja de trabalhava com som automotivo ali no centro, apareceu um cara com... Vendia uma marca de alto-falante, ele tirou uma pasta e caiu umas fotos. Eu perguntei, o que é isso aí, tá paraquedista? Não, isso é parapente, esporte novo no Brasil. Tem uma fábrica em Jaraguá do Sul, bababá. Aí eu peguei o contato dos caras, me encarnei, fiz o curso. Meu primeiro voo de uma montanha alta, foi lá no Morro Azul, em Pomerode, jamais vou esquecer. Foi 1º de maio de 94, Flávio, dia da passagem do Senna. E daí vim para Aranguá, né, cara? Vim para Aranguá com equipamento. Na época era eu brinco que era um Pteroglider, que era uma coisa assim, né, muito... com a tecnologia que tem hoje, né, cara, e tal. E aí fui voando, e os amigos foram olhando, e eu fui ensinando um, ensinando o outro, e hoje é a minha vida. Eu comecei com o surf, e o surf aproximou a gente um pouco mais da água, da natureza. Em consequência disso veio a atividade de guarda-vida civil em 2003, onde eu fui numa competição de salvamento aquático,
E lá tinha podemos chamar de um fenômeno, um triatleta profissional, o qual já tinha feito algumas provas de Ironman e chamava muita atenção, né? A distância que era uma prova Ironman, tudo que envolvia, né? E desde então aquela semente ficou lá plantadinha, digamos assim. E aí em 2017 deu certo, eu adquiri o equipamento, que é bem caro, bem, digamos, difícil de ter, né? Não é da noite pro dia que a gente consegue ter um equipamento de qualidade, um equipamento bom para fazer os treinos. E aí em 2017 iniciei os treinos para fazer o Ironman. Em 2018 fiz o primeiro meio Ironman, que era metade da distância da prova-alvo. E em 2019 fiz o primeiro Ironman, onde me consagrei aí o primeiro triatleta arananguaense, da região da MESC, na verdade, a concluir essa prova, a fazer e concluir essa prova. Antes de entrar no atletismo, minha infância foi muito... Para mim, a minha infância foi muito boa mesmo. Era aquela infância de correr descalço, lá no morro tinha aquelas lombas, sabe? Aquelas lombas lá. Meu Deus, a gente subia e descia naquela lomba, era o dia inteiro. Eu estreiei no Criciúma em 88, na Copa União, na antiga Copa União, um jogo contra o Grêmio, minha estreia. E nesse jogo eu fiz um gol olímpico, onde eu me lembro até hoje, é onde deu o início da minha carreira. Em 91 eu assumi o Gerber, comecei a treinar o Gerber na época. Primeiro ano que eu treinei o Gerber no salão, eu fui campeão lá no Sombrio. Acho que era o meu destino. Aí comecei a faculdade ali, né? E no primeiro ano de faculdade já o irmão Celeste me convidou para assumir o atletismo, né? Então, isso foi em 1970. A Santa Catarina tem o JASC, Jogos Abertos da Televisão, são de 60. 10 anos antes de nós. O Schlecher, é alemão que inventou lá. E aí convidaram um grupinho de Araranguá para assistir os jogos. Eu não sei se é Tubarão, eu sei que é uma cidade do sul aqui. Então foram 3 professores. Foram lá assistir os jogos, foram recebidos bem, gostaram muito. E gostaram tanto que disseram, vamos botar isso aqui, instalar isso aqui, fazer esses jogos dessa modalidade, né? Esse sistema, como esses aqui, em Araranguá. Se entusiasmaram, trouxeram a notícia, começaram a reunir o povo, né? Tá? Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha, é o Nilson Matos. Esse eu vou dizer o nome, tudo. A parte burocrática, de leis, essas coisas, tudo com ele. O cara, um gênio. E fora o resto que ele trazia da bagagem dele. Não vou falar nome, porque se eu falar nome, sempre esqueço um ou dois. Então, todo aquele grupo, alunos e professores e gente que gosta de esporte, gente que gosta de colaborar, porque também entrou a colaboração ali do povo, por exemplo, o alojamento. O alojamento era da família, então se a família tinha o atleta, então alojava um da outra cidade, ou 2 até alojavam, e era assim, e ia jogar. Dava a refeição, dava o pouso tudo, e alojava, então, o atleta da outra cidade. Atleta que nós ia depois competir, ver quem era melhor, se era daqui ou se era de lá, e assim por diante. E aí em 1970 então começou, primeiro germe, sem condições, Então é a mesma coisa que
querer viajar ali, só tem a bicicleta. Ou senão tem que ir a pé. Mas fomos, né? Nós fomos tranco de barranco, mas bem com cabecinha no lugar. Então usamos o Colégio Mãe dos Homens, usamos Fronteira. Aí agora, eu já vou esquecer alguém. Fronteira, colégio para corrida, essas coisas ali. Tá, né? A natação, tinha natação lá no Araranguá Tênis Clube. Em 78, já fazendo o ensino médio, o irmão Celeste, naquela época, ele me convidou para ser treinador das equipes coletivas aqui no nosso amadorzão aqui, que nós tínhamos aqui para Gerva. Naquela época era mais Gerva. E eu fui em 79, já como treinador das equipes coletivas. E o irmão Celeste, ele cuidava do atletismo, apenas eu e o irmão Celeste. Aí em 82, né, daí veio o professor Celso, ele se formou comigo na faculdade, em 82, 83 mais ou menos. Eu trouxe, né, o Celso, a gente era muito amigos, somos muitos amigos ainda. Ele ficou na parte do atletismo. O irmão Celeste, ele cuidava da organização e eu fiquei com os coletivos. Dei essa continuidade, né? Eu fui até 88, 89, eu tinha minha equipe de voleibol feminino. Em 85, ficamos em terceiro lugar dos Jogos Abertos, né? Fui treinador de futsal, treinador de handebol, de basquete. Daí fui campeão do Gerba. Naquele ano que eu peguei o salão, o Celeste me chamou, Zé, tu vai assumir o salão, coisa. E dali para frente, só alegria, né? Foi campeão estadual na categoria sub-13, que foi o título maior nosso aqui, né? Ganhamos de Joinville, Chapecó, Concórdia, tudo, Jaraguá. Então, título inédito para Aranguá naquele ano, que era a administração do Primo Menegal, né? Nós íamos nas escolas e fazíamos um festival de velocidade, tá? Até 13 anos, até 14, até 16, né? E a gurizada enchia o ginásio no sábado, né? E a gente ia selecionando ali e depois convidava para vir treinar. Aí depois que eu comecei a treinar, o Celso levava muito o pessoal para as competições, né? O Celso levava o pessoal para as competições, o Celso pedia coisa daqui, pedia coisa dali, porque tu sabe que não tinha estrutura, não tinha muito, na época não tinha muito apoio, porque o esporte de antes era de antigamente, do meu tempo no caso, não é que seja antigamente, mas que do meu tempo era muito diferente de agora, muito diferente mesmo. E o Celso era naquela lida, né? Celso, o irmão Celeste, nossa, o irmão Celeste sempre deu muito apoio, sabe? Deu muita força. Aí teve o Celeste, o Celso lá em casa, né? Hoje foi o meu treinador, o Celso. Hoje tudo que eu tenho agradeço pelo treinamento que ele me deu. E daí nós foram lá para casa, disse, o senhor mora onde? Eu disse, não, eu moro lá assim, pego o Lago Dourado. Daí, não, vamos lá conversar contigo. Aí foram lá em casa, a gente conversou. Daí eu disse que era funcionário da prefeitura. Eu disse, não, então tá mais fácil, vamos falar com o Mota para te tirar da pá. Aí eu trabalhei, ainda fiquei mais um tempão no Cabo da Pá, trabalhando de braçal. E daí comecei a correr, aí ele foi lá em casa, me começaram a correr e ele começou a me treinar. Com 60 dias a gente foi a Criciúma, já fui campeão geral, cara. Minha segunda corrida eu fui campeão geral. Então daí só começou, ele só me deu treinamento, eu só fui evoluindo e só colhendo troféu. Cada corrida que eu ia. Hoje eu tenho 26 corridas, 25 corridas, eu tenho 21 troféus, tudo no pódio. Eu jogava handebol, jogava vôlei, e daí nisso, como eu era ligeirinha, o Celso tem competições, como eu te falei, de colégio, então o primeiro contato foi isso, daí convida para treinar e eu comecei a treinar ali no Colégio Murialdo, ali, né? E eu cheguei a treinar handebol e vôlei, simultâneo em atletismo, até uns 13 anos, mais ou menos. Eu ia Gerva. No Gerva eu corria, eu jogava handebol e jogava vôlei. E daí, na época, os técnicos conversaram
e achavam melhor eu decidi optar por uma modalidade, assim, né? Então, eu acho que foi tudo, eu acredito que seja sempre o colégio, né, no estudo, que através da educação, né, que aparece atleta. Aí o Celso já estava com a equipe dele toda montada, ele já tinha montado toda a equipe dele e tal, e eu entrei naquela semana. Aí ele levava a gente para correr naquela estrada de chão, aí lá a gente tirava os calçados, sabe? Eu ia de chinelinho, né? Chinelinho, para não arrebentar, Deus livre se arrebentasse aquele chinelinho, né? Deus livre se arrebentasse aquele chinelinho, a gente tirava o chinelinho e ia correr. Ele botava lá a gente para correr, aí ele me botou para correr com as meninas, primeiro com as meninas. Aí corri com as meninas, ganhei das meninas. Aí depois ele me botou a correr com os guris, tudo seguido, sabe? Foi lá, daí voltou, aí ele organizou os guris para correr, daí me botou a correr com os guris. Aí os guris já reclamando, sei o que. Tinha o guri, o guri melhor que ele tinha na escola, ele já... tu vai botar ela para correr com nós, professor? Tu vai botar ela para correr com nós? Com os guris, o Celso botou, né? Aí depois ele pegou o guri melhor que ele tinha e o guri, nossa, quero deixar ela na poeira. E os guris pegando no pé dele, assim, né? Já pegando no pé dele. Se tu perder para ela, aí tu pode te matar, e não sei o que, corneteando ele. Aí o Celso botou só eu e ele para correr. O Celso botou só eu e ele, acho que botou uns 50 metros só. Botei eu e ele para correr. Ele, como já treinava mais tempo, ele saiu antes, né, claro. Ele saiu antes. Aí ganhei dele, mas ganhei bem, né? Não foi assim aquele ganhar apertado, foi ganhado bem, com bastante vantagem. Pensa na escola que o pessoal ria dele, acho que riram dele uma semana ficaram pegando no pé do guri. Era muito difícil, né? Era outros tempos, então não é essa modernidade hoje, tu faz um lance, tu faz uma jogada, tu grava no celular, o mundo todo fica vendo, né? E era muito difícil tu mostrar aquele teu talento, aquela dificuldade. Por quê? Pelos acessos, né? Pelas pessoas em contato, totalmente diferente de hoje, né? Eu lembro que na escolinha do Zé Edio, para treinar à noite era muito difícil, né? Porque a cidade naquela época era pequena e os nossos pais, na época, os meus pais particularmente, as pessoas olhavam um atleta profissional, de jogador de futebol, assim com outros olhos, né? Tem outra coisa para fazer, vai estudar, vai trabalhar. Então não era bem visto, né? E a gente quebrou essas barreiras, né? Na época. E eu lembro do Zédio, do irmão Celeste, do próprio Pelezinho, o Paulo Roberto, né? Depois que eu parei veio várias pessoas, né? O próprio Zé Guimarães, enfim, várias pessoas que foram muito responsáveis pelo crescimento do esporte em Araranguá. E domar, porque é campo muito ruim. Só tinha campo bom, era o Grêmio Internacional e algum time do interior, mas muito poucos. Em Alegrete, um campo bom, me lembro. Em Bagé mesmo era um desastre. Tu tinha que ser artista mesmo, para poder dominar uma bola. O campo muito ruim, gramado muito ruim mesmo. E muito pegado, né? Essa coisa futebol profissional, né? O futebol amador, tu dominava aqui, pá, batia no chão. Lá não, tu dominou, o pau já pegou, né, cara? Não tinha. Não tinha pista de atletismo, era no campo mesmo. E o que mais? Tinha corrida de bicicleta ao redor da praça. A malandragem que botava os preguinhos, furar o pneu. Tinha essa também. Narrando com os amigos, nesses mesmos treinamentos aí que a gente fazia no Grande Fronteira, ali, depois, no finalzinho, tinha uma turma que vinha depois, né, porque era um grupo de mais de 50 garotos na época, né? Então jogavam os maiores, daqui a pouco jogavam os menores, depois vinha um outro grupo, e aí eu ia para a beira do campo, né? Juntava lá
pedaço, qualquer objeto que tinha na margem do campo e usava como se fosse um microfone e já fazia as narrações, né? Aquelas loucuras, né? De garotinho, né? De adolescente, né? Mas isso faz parte, né? Faz parte. E narração mesmo em rádio foi em 1977, quando houve um campeonato municipal nesse mesmo gramado do Grêmio Fronteira, organizado pelo próprio Grêmio Fronteira Clube. Everton Lomitz era o coordenador, era o presidente do clube na época, e coordenou esse campeonato. Aliás, um campeonato muito organizado. Unidos foi campeão de Rio dos Anjos em 1977 e nós transmitimos esse campeonato. Eu narrava parte do primeiro jogo, que era uma rodada sempre com 2 jogos, e o Souza Júnior, que era um oficial do Exército, trabalhava aqui em Araranguá, né? Foi a maior contratação do Avaí na época, que eu vim do Guarani de Bagé. Tinha sido emprestado para o Grêmio, o Internacional me queria todo o pano, né? Queria que eu jogasse lá. Inclusive o Tainha foi junto comigo no Internacional. Os caras me chamaram, aí fiquei entre o Avaí e o Internacional. Mas como eu era gremista e tinha ficado no Grêmio um tempão e fiquei muito tempo no banco sem jogar, né? Era reserva do Tarcísio, do Rossino, jogava de vez em quando. Disse, não, reserva eu não quero mais. E o Internacional tinha o Dario. E disse, não, o Dario nós vamos vender para o Corinthians, tu vai ficar aqui, não. Daí eu pensei, não, vou para o Avaí que lá eu vou jogar. Então eu joguei com o Lico, joguei com o Renato Sá, né? Fomos vice-campeão estadual. Um campeonato que nos roubaram lá em Chapecó, até hoje é polêmico esse campeonato. Então daí a gente comecei a fazer concertos de prancha. Fiquei uns 4 anos consertando algumas pranchas, daí começou a aumentar o número de o volume de pranchas. E depois, como eu já tinha um pouco de aprendizado, naturalmente eu me enveredei em fazer uma prancha. Fazer a própria prancha que eu comprei e eu delaminei ela. Delaminar seria tirar aquela laminação, a fibra dela, né? Daí sobra um bloco, todo cheio d'água, amarelo, uma coisa já sabe, toda, né? E daquilo ali eu fiz um shape novamente, fiz uma forma, né, da prancha novamente. E foi a primeira prancha que eu fiz. E eu tenho ela até hoje. Tenho ela até hoje, sabe por quê? Encontrei ela em Porto Alegre 25 anos depois. Essa primeira prancha. Eu tenho ela guardada como uma... para mim é uma relíquia, porque ela traz, né, um monte de informação. Foi introduzido por mim. Foi o primeiro voador aqui na cidade de parapente, foi eu. O pessoal de asa ali nos anos 80, ali, né, final dos anos 80 e 90, voava de asa aqui, né? Até aquele local aqui essa rampa aqui, quem conseguiu abrir, né? Que era uma rampa de madeira em cima do mato, foi eles, na época ali dos anos 80, ali, uma turma bem bacana ali. E eu comecei a voar aqui, vim pra cá em 94 e dali, meu amigo, só se cortar os braços. Onde existiam 2 campeonatos, né? Era o Catarinense e a Copa Santa Catarina. E a Araranguá aí, no primeiro semestre, foi campeão. Contra o Figueirense lá no Scarpelli. O jogo foi 1-1, onde eu fiz o gol do AEC e a Dilcelene empatou, uma cobrança de pênalti. E depois nós vencemos nos pênaltis. Então, onde nós conseguimos esse êxito e colocar o nome do Araranguá Esporte Clube no patamar bem alto do futebol catarinense. A Olibar na época tinha 16 modalidades, desde o futsal à canastra. Então envolvia desde a criança de 9 anos, 8 anos, até o senhor que jogava a canastra, jogava bocha, gente de 70, 80 anos jogando bocha. Era uma loucura, a gente vivia para o Gerva, a gente treinava o ano todo para chegar ali no mês de outubro, setembro, outubro, para disputar Gerva, né? Então assim, e vinha, né, aquele pessoal de fora, ficava aqui nas escolas, ficava nas casas daqui, de Araranguá, que ficavam alojados, que as famílias, né, naquela época assim, faziam tipo assim, uma doação, não, pode vir 1, 2 atletas para morar, ficar esse tempo todo do Gerva. E através desse processo de massificação, de seletiva, né, que a gente fazia, e montamos uma equipe mirim, fomos convidados para participar pela Federação Catarinense de Atletismo de um festival mirim em Timbó. E nessa competição a gente já, inclusive a Rosilei já estava participando dessa competição, tá? Ganhamos o masculino e ficamos em segundo no feminino.
Fomos com o ônibus cheio para lá, foi o irmão Celeste, o Neia nos acompanhou, parece, na época, né? Teve mais professores que acompanharam a gente. Professores da escola, a Lena, a Suquita, a Madeca, né? Que é mais que eu poderia, o Valmir Emerim, posso estar esquecendo professores que o Chiquinha, Chiquinha já é depois, o Búrigo. Tem muitos professores que suavam a camisa. E naquela época a gente trabalhava por amor, rapaz, o desporto, né? A gente não era não tinha essa... Porque hoje tudo é pago, né? Se não pagar, ninguém mais paga nada, né? Nós não, nós éramos muito amadoristas, né? Nós se entregávamos pelo resultado e pelas crianças também, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande naquela época, né, de irmos para jogos abertos. Então nós fazíamos pedágios, né, para arrumar alguns fundos para a gente pagar os ônibus, para a gente se dirigir até a cidade sede dos Jogos Abertos. E nós íamos também nos mercados, supermercados, daqui nosso de Araranguá, para arrecadar também o que? Alimentação, né? Incrível, né? E conseguia arroz, massa, essas comidas mais fortes, né? A gente levava nos ônibus também essa alimentação. Então era uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, o Araranguá, nessa época aí dos anos 80, foi muito forte, né? Além do voleibol feminino, que ficou em terceiro lugar, como eu já frisei, o atletismo nosso, né, ganhou diversas medalhas. Nós tivemos aí diversos atletas que sobressaíram e muito a nível de Brasil, que chegou, aí tivemos 2 atletas que foi até representar o Brasil até no sul-americano, no atletismo. E o handball, também treinado pelo irmão Celeste, também a nível de estado aí, também fez sucesso. Então, 71, Araranguá, 72 que é o terceiro turbo. Depois, Araranguá, turbo, Araranguá. Sempre. Aí depois surgiu, acho que Sombrio, Jacinto, e os outros agora eu estou bem a par. Aí começou a alternar assim. Mas antes era Turvo e Araranguá, os dois que tinham condição. Turvo também já tinha ginásio de esporte. Um dos primeiros tinha o ginásio de esporte. Os freios lá, o Nivaldo e o Nereu. Nivaldo e Nereu colaboraram muito tinha uma equipe boa lá. Sem dúvida nenhuma foi o Celso, assim, eu não tenho, assim, sabe, eu tive o irmão Celeste, eu teve o Nilson, assim, como pessoas, né, que nos incentivavam e me incentivou, só que eu convivi com o Celso 15 anos e ele, essa luta dele sempre, sabe, assim, de não desistir, de às vezes a gente não saber qual caminho seguir, ele sempre nos orientar, ele sempre foi meu técnico, com exceção de 2 anos, mesmo eu competindo por Jaraguá, mas ele que me passava os treinos, sabe? Ele foi a pessoa, na minha vida do atletismo, foi a pessoa mais importante na minha vida, assim, do esporte. Então a gente voltou empolgado, né? Saiu uma leva assim de atleta, né? Ganhamos o 75 com barreira, o 80 com barreira, ganhamos o 75, né? E ganhamos o revezamento, o salto duplo, né? Então foi assim um ano muito importante. E nesse ano de 84, foi o primeiro ano que a gente foi para os Jogos Abertos de Santa Catarina, que foi em Concórdia. E aí nesses Jogos Abertos já foi a Jussara, né? Foi o Minga, foi o Claudemir. Primeiros Jogos Abertos que a gente foi, e eu corri os 100 metros e tirei 3º lugar naquele primeiro Jogos Abertos. Foi muito legal, assim, porque todo mundo comentava, a primeira medalha de Araranguá para os Jogos Abertos, e ainda bem que a minha primeira foi para Araranguá. O que era velocidade e salto de distância, onde que exigia velocidade, aí era Araranguá, né? Podia dar ouro, né? Aí me profissionalizei no Criciúma, né? Nas categorias de base, fui para o profissional e fui 2 vezes campeão estadual pelo Criciúma, em 1991, em 93. Em 91, quando fomos tricampeão estadual pelo Criciúma, eu tive a felicidade de com 19 anos,
fazer o gol do título estadual, né, contra a Chapecoense. 1-0, gol meu. E depois do Criciúma, eu fui para Joinville. Joguei no Joinville 6 meses, em 94, e fui transferido, fui vendido para Portugal, onde fiquei 3 anos em Portugal. Foi tudo na minha vida, até hoje, né? Até hoje, futebol desde os 7, dos 13, das decepções, né, das alegrias. E até hoje eu perdi a visão, eu tenho visão parcial, eu tenho visão total do olho esquerdo e parcial do direito. E eu estava em casa quando eu perdi a visão com 50 anos, e aí apareceu um professor lá, o professor Zé Edio, me chamando para jogar um futebol. Faz 1 ano e meio surgiu a oportunidade de ir para o Caio, a gente abraçou a causa, eu liguei lá para Canoas, e ele tinha muita vontade de treinar, ele sempre passava aqui e dizia assim, não Zé, eu queria treinar e coisa. Aí liguei para Canoas e consegui encaixar ele lá no futebol de cego. Aí fomos, no começo nós fomos lá para ver como é que era e coisa, treinar, e faz 1 ano e meio quase que nós estamos treinando, e agora ele está com a oportunidade de jogar uma competição. Tivemos domingo, sábado nós estivemos lá, ele já treinou bem. O futebol do Caio, o Caio já tinha todo, porque ele foi profissional, né? Ele tinha tudo que é fundamento ele tem, chute, aí faltava trabalhar a condução, no jogar tem que ter venda, né? Aí tem que botar venda, mas ele foi aprimorando, cada vez aprimorando. Daí nós conseguimos Cid também para jogar no gol, porque não é fácil jogar no gol, o chute dele é muito forte, a bola é uma bola que tem 4, 5 ferrinhos. Eu conquistei 2 títulos no Joinville, né? Bicampeão para o Joinville, no Grêmio nós somos vice-campeão. Quando eu fui para o Grêmio tinha ganho o primeiro turno, e aí nós perdemos o segundo turno. Só na temporada no Guarani, eu fui o maior artilheiro do Guarani em Bagé. Até hoje, eu fui o maior artilheiro do Guarani. Hildo de Souza Santana é um dos mais recentes, mas está aí há anos. Esse cara é um verdadeiro atleta, né? Você vê o Hildo, você deve ter visto o Hildo várias vezes treinando na cidade, nos bairros, correndo. O cara que tem uma paixão realmente doida pelo atletismo. Ele é um atleta na essência, o Hildo. É um cara fantástico, um cara que coleciona dezenas e dezenas de medalhas e troféus. A corrida que marcou a minha vida, marcou mesmo, bom, são todas, né? Todas, porque tudo você tem uma dedicação, mas foi um ranking que eu ganhei em Tubarão, né? Era 8 provas e eu fui feliz nas 8, não ganhei todas as 8, entendeu? Mas sempre somava ponto e fui campeão desse ranking. Então é uma corrida que marcou muito, né? Para mim, eu fui campeão geral de Santa Catarina, era um ranking Cortuba, que eles fazem em Tubarão. E a outra prova minha foi a de São João do Sul para Grande, 18 km. Depois tivemos ótimos surfistas, como temos até hoje, né? Hoje, sim, que eu considero que tem uma qualidade técnica que poderia ser profissional se quisesse, é o Guilherme. Guilherminho tem um surf muito... E além do Guilherme saiu uma porção daqui bom, sabe? Saiu o Elbert, surfava muito na época dele, surfava muito mesmo. Saiu aqui do Sul também, que eu dei uma força também, saiu o Biga Garcia, surfava, era um dos melhores catarinenses na época, sabe? Morto fazendo tudo com decência, a gente sempre chega lá. E comigo não foi diferente, né? Muita determinação, onde o primeiro recorde mundial eu divulguei em orelhão de telefone, até não vejo mais orelhão de telefone. Mas eu peguei uns panfletos e fui passando xerox naquele panfletinho, tamanho de uma folha de caderno, aquele antigo, pequeno ainda. E aí meu irmão fomos colando, quebra do recorde mundial, dia 2 e 3 de agosto, no ginásio Padre Ezio Júlio em Araranguá, Maracajá, fui em Torres. Enfim, como diz os empresários, o Martim, quando quer alguma coisa, baixa o terror, né? Aí esse negócio mesmo, eu vou lá, eu vou fazer isso, e graças a bom Deus, tudo que eu disse que eu ia fazer até agora, todos os recordes foram quebrados, todos eles, sem exceção. E chegou nesse dia, era a festa do peixe no Arroio do Silva, o pessoal da RBS TV, era a RBS TV, o Nader Khalil foi fazer a festa do peixe, deixou as filmadoras ligadas lá no ginásio Padre Ezio Júlio, depois voltou, viu que eu tinha começado e não terminei ainda, e a Lisenburg que estava em Criciúma e deu uma rede estadual ali, que eu estava já com 8 horas de embaixadinhas, e eu ia tentar bater o recorde, né?
E depois o Nader ficou ali, depois deixou a filmadora ligada, voltou à noite e cobriu até a madrugada e disse, olha, acaba de bater o recorde mundial, o catarinense de Araranguá acaba de bater o recorde de 19 horas e 30 minutos. Imagina, 400 pessoas dentro do ginásio Padre Ezio Júlio. Martinho, imagina, filho de um encanador, de uma costureira, família super humilde. Na época que eu joguei no Criciúma, foi uma das maiores épocas do Criciúma, né, que foi campeão da Copa do Brasil, que nesse mesmo ano de 91, a gente foi tricampeão estadual e eu fiz o gol do título, aquilo ali me marcou muito, né, por eu ser jovem. E depois, em 93, eu fiz um gol que salvou o Criciúma também do rebaixamento, lá em Curitiba, no Couto Pereira, contra o Atlético Paranaense, jogando no estádio do Curitiba, mas o jogo era contra o Atlético Paranaense. Então, alguns gols que me marcou, né, e a participação na Libertadores da América, né, pelo Criciúma, né, eu acho que é muito difícil isso acontecer, de o Criciúma disputar uma Libertadores da América, e eu participei, né, fomos jogar, aquilo ali me chamava muita atenção, que a gente foi jogar na Bolívia, a gente foi jogar no Peru, na altitude, e aquilo foi junto com São Paulo, que na época o próprio São Paulo foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, enfim, coisas que marcam, né, e a gente perdeu a Libertadores para o São Paulo, que no mesmo ano o São Paulo foi campeão da Libertadores e campeão mundial, né? Então nós perdemos para o campeão mundial na época, né? Então aquele time ali de jogadores naquela época do Criciúma marcou muito, né, a região de Araranguá, a região de Criciúma. Ela fazia quase a mesma prova que eu, assim, que ela era velocista também. Eu fazia 100, 200 metros e ela fazia 200 e 400 e eventualmente também fazia o 100. Eu sou mais velha que ela e eu já estava no atletismo, né, já estava treinando, assim, mas adolescente, assim, né, e eu não participava mais do GEVA e o pessoal conheceu ela no GEVA. E o pessoal disse que, nossa, que tinha uma menina, que surgiu uma menina que ela correu descalço, e a primeira vez que ela tinha corrido, e ela saiu, ela era muito rápida, muito veloz, e ela saiu a 1000, assim, nos 200 metros, e ela corria e olhava para trás, para ver as adversárias vindo, corria e olhava para trás, porque sobrava muito, né? Ela estava muito na frente. E aí todo mundo começou a falar muito dela. Ela era, meu Deus, eu acho ela excepcional, assim, eu achava. Eu acho que eu fui boa, porque eu acho que eu era rápida, mas eu era muito dedicada, assim, né? Me dedicava, assim, treinava, não faltava os treinos, tudo. A Rosilei não, a Rosilei era nata, aquela, sabe, canela fina, meu Deus, ela era muito veloz, ela tinha muito potencial. E foi legal, a gente treinou muito tempo juntos e foi bom, porque quando eu fui para Chapecó, elas também foram, competi para o Chapecó, depois para o Jaraguá. Então a gente acabou que estava, o nosso revezamento sempre era junto, assim. Foi só eu e ela para São Paulo. Eu e ela para essa competição lá em São Paulo. E para nós, assim, ó, a gente foi competir, sabe, tu sair daquele negócio, porque a gente já foi preparada assim, ó. Eu era muito nova, eu tava com 14 anos. A Jussara estava no último ano dela de juvenil, que ela era o último ano dela, e eu ainda estava com 14 anos. Então o Celso me mandou mesmo para ter experiência, para, sei lá, para competir, porque já que eu fiz o índice, eu tinha o direito de participar, né? Aí foi eu e a Jussara para essa competição. Mas a gente chegou lá assim, não. A gente até conversava mesmo entre eu e ela, né? Não, que bom, vamos aproveitar, né? Aproveitar que a gente veio para São Paulo competir e tal, mas sabendo que a gente não vai levar nada daqui. Porque as gurias, imagina, as gurias treinam há anos, tô acostumada a ir para Sul-Americano e correr fora do Brasil e tal. A gente vem lá de Araranguá, a gente já sabe que não vai tirar nada daqui. Vamos competir mesmo só para competir. Aí tá. Fomos competir, daí aí eram 8 raias. Aí a Jussara já foi assim, nós já fomos programadas, né? A Jussara já saiu programada. A Jussara assim, Rose, ó, eu vou ficar em 8º e tu em 7º. Eu vou ficar em 8º e tu em 7º. Eu assim, é bem isso mesmo, Jussara. Nós já tínhamos botado na cabeça que ia acontecer aquilo ali. A Jussara em 8º e eu em 7º. E o resto do pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, do resto do país
chegar tudo na frente, né? Aí, daqui a pouco saímos correndo, o cara deu o tiro de partida, nós vimos, a Jussara realmente ficou em 8º. E eu fiquei em 3º lugar. Quando terminei, a Jussara Rose, terminou uma prova, Jussara Rose, o que aconteceu aí? Eu assim, não sei, Jussara, o que aconteceu? Ela, guria, tu pegou medalha? Eu assim, não, Jussara, capaz que eu peguei mais, eu nem me toquei, capaz que eu ia pegar medalha, guria. Com esses cavalão, correndo com esses cavalão, eu não vou pegar medalha nunca. E não é que terminou a prova e fiquei em 3º lugar mesmo? 86 foi o ano que a Rosilei ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro de Menor e o primeiro Sul-Americano, né? Esse primeiro foi no Paraná, o brasileiro. Em 87 ela ganhou de novo o Catarinense de Menor, ganhou o Brasileiro de Menor, esse foi em Minas, aí em Patinga. Conseguiu o melhor índice técnico da prova e foi para o Sul-Americano, tá? E na Argentina. E ganhou 100 metros lá na Argentina, se não me engano, e o 400. Voltou para o Brasil e ainda deu tempo de correr os Jogos Abertos e parece que pegou 3º ou 2º nos Jogos Abertos de Joinville em 87. A Rosilei hoje, para mim, ela para ter sido uma das melhores do Brasil, cara. Porque a Rosilei, quando nós fomos correr os Jogos Abertos em Criciúma, em Concórdia, em Joinville, ela foi correr o Sub-15 lá na Argentina, Sub-16, se não me engano. Ela ganhou tudo, cara. A mulher ganhou lá, veio de avião, correu os Jogos Abertos em Criciúma, em Joinville, ganhou os Jogos Abertos. A mulher era diferente, cara. Na minha avaliação, tá? O esporte, tem que ser um trabalho integrado. Esporte, educação e saúde. Uma coisa não pode ficar fora da outra, tá? Por isso que eu fiz esse comentário contigo agora. Então, só o esporte na vida de uma criança, só esporte sem educação, ele não vai a lugar nenhum. Faça esporte. Esporte é vida, é lazer, é cultura, né? E tu fazendo esporte, tu se sente bem melhor, tu afasta as tuas dores, né? O sangue tem que ter movimento para circular. Tudo depende do movimento. O braço, a perna, tudo depende do movimento. E se o cara está doente fisicamente, ele adoece a cabeça, então aí piora muito mais. A criança tem que vir para o salão, porque o salão deixa ligeiro, né? Deixa rápido, ele é muito mais diversificado do que o campo, porque a criança pega 5, 6 vezes na bola num raio de 2, 3 minutos, ela pega bastante na bola. Então eles vêm aqui, quando eles vêm aqui, eles jogam, eles se apaixonam pelo salão. É dedicação, persistência, né? Porque quebra a cara várias vezes, às vezes tu tem uma oportunidade, tu vai, tu não aproveita, às vezes tu vai num jogo ou vai para um clube e não deu certo, e uma corrida, uma maratona, dá uma lesão, tu machuca, mas tu tem que persistir. Tudo na vida, se tu colocar na cabeça que vai dar certo, às vezes com dificuldade vai chegar a tua oportunidade. Então o que eu posso dizer é que se alguém tem alguma intenção de surfar, não perde muito tempo não, sabe? Vai atrás de uma informação maior, vai atrás de um equipamento adequado, alguém que possa dar uma certa assistência, porque não vai ser um lápis assim na vida da cara. Porque, o esporte do surf é uma coisa muito boa, muito terápica, é uma coisa que só traz alegria para todo mundo. Minha filha, fica no meio da educação física e do esporte, que tu vai estar sempre do lado de pessoas que passam coisas boas, assim, né? Então, e isso o esporte sempre trouxe. Fora, aí todo aquele lado, assim, de, meu Deus, de responsabilidade, chega a me arrepiar, comprometimento, assim, sabe? E passa muito, o esporte dá muito isso. No final do dia, a sensação de dever cumprido, de realizar um treino, ela é muito boa. Traz uma sensação de eu sou capaz, né? Pô, acordei de manhã, fiz o meu treino, pô, eu consegui, então vira a página, vamos escrever outra página. Deixar o egoísmo e trabalhar mais para
comunidade local, onde vive, onde mora, cada um fazia parte dele, e mundialmente também aquilo que pode mexer. Botou uma gotinha de água no mar, a Teresa de Calcutá disse, ó, é uma gotinha, mas é uma gotinha a mais. E se eu não botasse a gotinha, tinha uma gotinha a menos. Vamos batalhar junto, vamos crescer junto e seremos recompensados juntos.